Olá, seja bem-vindo ao Academia. Aqui nós discutimos temas com quem produz conhecimento na área do direito. E no programa de hoje, vamos falar sobre a efetividade dos direitos para o cidadão brasileiro. Tentar entender até onde temos conseguido ir, o que temos conquistado. E o ponto de partida é a tese do doutor em Direito Juliano Ribeiro Santos Veloso. Do constitucionalismo de efetividade ao gerenciamento jurídico de resultados para o cidadão. Tese apresentada à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Direito, sob orientação do professor doutor Edmur Ferreira de Faria e co-orientação do professor doutor Álvaro Ricardo de Souza Cruz. A rua sem asfalto e saneamento, hospital público sem médico, a educação que não alavanca a formação de nossas crianças. Se a realidade não alcança o que foi previsto em lei, no que o Estado deve assegurar ao cidadão, algo está saindo errado. Afinal, a Constituição Federal não é apenas uma carta de desejos. Ela apresenta um norte para mudanças. Faltaria aos governos observar melhor o que não está efetivamente se tornando realidade a partir da letra legal. A adoção de um modelo gerencial de gestão de resultados para avaliar a eficiência e a eficácia das medidas poderia ser o caminho de transformação da realidade atual. A discussão é agora, no Academia. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça Saul Torinho Leal, doutor em Direito Constitucional, e Maria Augusta Rost, especialista em Direito Processual, Políticas Públicas e mestra em Direito do Estado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. Eu falo agora com o doutor Juliano. Doutor Juliano, vamos fazer uma exposição inicial do que é a tese do senhor? Fique à vontade. O meu trabalho ele parte da constatação de que os indicadores de desempenho no Brasil estão muito aquém do potencial econômico brasileiro. Nós somos a 8ª economia do mundo e temos indicadores de países muito aquém do nosso potencial. Eu parti do pressuposto do movimento jurídico-político constitucionalismo de efetividade, que basicamente compreendeu a necessidade de eficácia social do texto constitucional brasileiro. Foi um movimento que surgiu na década de 80 e a partir dessa premissa da necessidade de eficácia social, eu tentei estudar a gestão de resultados, que está prevista no artigo 74, 2, incisos 1 e 2 da Constituição Federal Brasileira, que, a meu modo de ver, e justamente foi o objeto da minha tese, tentei provar que ali existe mais do que uma perspectiva de controle interno de resultados dos poderes, mas sim um verdadeiro modelo de gestão de resultados. E por que esse modelo de gestão de resultados? A gestão de resultados é um instrumento reconhecido em organizações públicas e privadas no mundo inteiro como uma forma de superação dos problemas, E o arcabouço jurídico que a Constituição dá para o modelo permitiria o enfrentamento dessa nossa realidade de uma maneira mais efetiva, permitindo ao cidadão se apropriar de forma progressiva dos direitos fundamentais. Nesse sentido, eu trabalhei um pouco de teoria do direito, um pouco da área de gestão, direito administrativo, direito processual e, no final das contas, concluí que realmente a gestão de resultados é um bem jurídico constitucional e está alinhado com a perspectiva hoje do constitucionalismo latino-americano de reconhecer os instrumentos de gestão como bens jurídicos que devem ser defendidos pela Constituição brasileira, pelas constituições na América Latina. Uhum. Bom, aí para o telespectador entender, a gente quando fala de falta de estrutura urbana, ou mesmo rural, você tem uma série de problemas com os quais o cidadão convive todo dia, é disso que a gente está falando. Você tem a Constituição e nos parece que os governos acabam não se alinhando com isso e não conseguem alcançar. E aí, nessa gestão de resultados, tem essa percepção. É mais ou menos isso? Exatamente. O cidadão ele sai na rua, não tem asfalto, não tem hospital. A gestão de resultados ela vem partir dessa premissa do problema. A gente reconhece a existência desse problema,
mas em vez de idealizar uma solução, não, como geralmente é feito pelo marketing político, ele reconhece que esse problema vai ser solucionado ao longo de ciclos das políticas públicas, que precisam ser progressivos, constantes e acompanhados por indicadores de desempenho. E esse modelo constitucional, na minha opinião, ele precisa ser defendido como esse direito, como esse dever constitucional, de modo que o Estado brasileiro, o Estado aqui, a União, os Estados e municípios, eles se organizem de forma que haja um desdobramento das metas do nível macro até o nível micro e o resultado seja alcançado para o bem do cidadão. Seria isso. Bom, vamos pedir então a participação dos nossos convidados debatedores. Certo. Eu converso com a professora Maria Augusta Rosto. Por favor, faça uma questão a respeito da tese do Juliano. Pois não. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o doutor Juliano pelo belíssimo trabalho e agradecer o convite. Doutor Juliano, um dos pilares do seu trabalho é o constitucionalismo de efetividade sob uma perspectiva de realização dos direitos fundamentais. Como o senhor vê a questão do ativismo judicial relacionado ao constitucionalismo de efetividade? Esse ativismo é bom ou é ruim para a efetividade dos direitos fundamentais? Na perspectiva do meu trabalho, quando eu trato da questão do controle, que seria o terceiro momento do ciclo da política pública, eu estabeleço bem claro que o papel do judiciário é o papel de controlador. E cito a questão da DPF 347, do estado da coisa inconstitucional, para demonstrar que o Supremo, ele, no meu modo de entender, tem agido corretamente em dizer que o papel do judiciário não é de substituir a administração, mas sim de gerar insights, gerar estímulos para a administração pública poder agir e poder se aperfeiçoar, né? O ativismo judicial ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da forma de intervenção. Reconhecer que o papel do judiciário é um papel de controle, de estabelecer os meios, de parceiro, e é tão responsável pelo resultado quanto os órgãos executivos e legislativos, é fundamental para que esse ativismo, que muitas vezes é visto de uma forma pejorativa, no meu modo de entender pode ser positivo ou negativo, depende da forma de atuação, e o resultado vai dizer isso. Se o resultado for positivo, é uma forma de intervenção positiva. Se o resultado for negativo, certamente houve algum problema, e aí a necessidade de readequação, né? E a minha proposta é a utilização do chamado processo estrutural. O judiciário ele tem que entender a perspectiva do processo estrutural, que é uma forma experimentalista, uma forma que está de acordo com a realidade, que é uma realidade incerta, insegura, cheia de riscos, e não aquela perspectiva tradicional, idealista, formalista do bacharel em Direito. Professor Saul, seja bem-vindo. Agradeço. Por favor, faça uma questão para o professor Juliano. Muito bem, vamos lá. Antes de tudo, a minha alegria estar aqui na companhia da Maria. Prazer estar na sua companhia também, Alexandre. Bom, Juliano, eu acho que com o trabalho do Juliano foi muito agradável fazer a leitura do trabalho. Me lembrei, Juliano, do seu trabalho. Vi uma breve citação do livro do Albie Sachs, jurista sul-africano. Me lembrei quando o Nelson Mandela tomou posse como presidente e todo mundo foi ali com uma grande expectativa em relação às políticas públicas que ele implementaria no pós-apartheid e perguntaram se ele seria capitalista ou socialista ou comunista ou marxista, qualista que ele se associaria. E ele disse que ele era um homem pragmático, que ele era um homem voltado aos resultados e que, contanto que o gato apanhasse o rato, não importava a cor desse gato. Ele só queria que houvesse, de fato, algum resultado na implementação de suas políticas. Acho que o trabalho do Juliano tem essa valia. De antemão, já te parabenizo por isso. Como a Maria tocou numa espécie de participação do judiciário, eu aproveito essa deixa para introduzir aqui o papel do Tribunal de Contas da União. Aonde o TCU entra ou pode entrar nisso aí? O TCU, ele tem, como todo órgão de controle, ele é tão responsável pelo resultado da política pública quanto o executivo ou quanto o judiciário. O que eu prego no meu trabalho, que a gestão de resultados como bem jurídico constitucional é do Estado. E o TCU, como órgão do Estado, ele é tão responsável pela geração de resultados quanto todos os outros poderes. Se uma política pública de saúde não está
produzindo resultado, é porque os órgãos de controle também não estão produzindo resultado. E aí tem que se verificar qual seria o resultado especificamente do TCU que poderia estar colaborando ou prejudicando a geração de resultados da política pública. A gente sabe que os órgãos de controle têm cometido excessos, né? E, ao mesmo tempo, ele deveria estar preocupado com a geração do resultado final para o cidadão, e não agindo de maneira formalista e idealista na perspectiva jurídica tradicional. É preciso desvelar, desconstruir essa verdade por meio do ciclo da política pública, do planejamento, execução, controle e avaliação, que o STF utiliza formulação, implementação, monitoramento, avaliação, que a gestão privada utiliza o PDCA, Plano do Check and Act. Nesses ciclos, desvelar por que não está acontecendo resultado. Será que o controle do TCU está sendo além ou aquém? Né? E isso serve para o judiciário, né, e também para o controle interno, que seria a perspectiva do artigo 74. Então, nesse sentido, meu trabalho ele prega essa perspectiva sistemática de desdobramento de metas para todos os órgãos e um mecanismo de freio e contrapeso que se associa para gerar o resultado do Estado como um todo. Se o resultado do Estado não está sendo positivo para o cidadão, não está havendo resultado. Pragmático. Eu peço licença aos convidados, ao Juliano também. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta aqui no Academia. Fique conosco. E o Academia está de volta hoje com o tema do constitucionalismo de efetividade ao gerenciamento jurídico de resultados para o cidadão, com o expositor Juliano Ribeiro Santos Veloso e os convidados Saul Torinho Leal e Maria Augusta Roste. Doutor Juliano, eu já ouvi falar em mindset empresarial. Agora, o que é o mindset jurídico e como ele é o pressuposto do modelo constitucional brasileiro de gestão de resultados? É muito importante essa pergunta. Uma das dificuldades que o bacharel tem de aplicar o direito na realização de resultados práticos é justamente a forma de ver, compreender e julgar as coisas. A perspectiva jurídica. O bacharel em direito ele é criado numa perspectiva idealista, formalista. Ele não consegue compreender o risco, a incerteza e a insegurança, que é exatamente o pressuposto do mindset empresarial. Existem estudos de teoria do direito que já acoplam esse raciocínio empresarial ao raciocínio jurídico. E eu me apropriei desse termo, por achar extremamente correto, para criar o mindset jurídico. O mindset jurídico, então, é uma tentativa de demonstrar que o bacharel em direito ele não pode tratar a gestão de resultados nessa perspectiva formalista e idealizadora. Ele precisa compreender que a realidade é uma realidade que está em aperfeiçoamento, é inconstante, é incerta, é insegura, cheia de riscos. E o ciclo da política pública vai permitir esse aperfeiçoamento progressivo e o ciclo está exatamente previsto no artigo 74, 1 e 2 da Constituição. A minha ideia foi demonstrar que pelo formalismo e pelo idealismo não há como chegar a essa realidade que é a realidade que vivemos hoje. O pensamento idealista formalista dentro da teoria do direito, ele está no século XVIII. E agora os bacharéis em direito precisam se apropriar das teorias mais modernas, de desconstrução, desvelamento, de entendimento da mobilidade da realidade para que os direitos fundamentais sejam mais efetivos. Foi essa a minha tentativa de tratar quando eu criei esse termo mindset jurídico. Isso na gestão de resultados faz todo sentido, né? Professor Saul, por favor, faça uma questão sobre a dissertação. Eu acho que, pegando essa deixa do mindset jurídico, não tem como a gente esquecer deles que são realmente quem decidem as questões de políticas públicas quando judicializadas, que são os juízes. Ora, hoje nós temos no Brasil um modelo, por meio das defensorias públicas, por exemplo, por meio do ajuizamento individual de ações, por meio de ações de papel de organizações não governamentais. Nós temos um plexo abrangente de atores que podem judicializar questões relativas a políticas públicas de maneira individualizada. De que maneira seria possível, partindo do seu trabalho, de alguma maneira apresentar ao próprio judiciário uma forma diferente de tratar de questões que envolvam políticas públicas,
respondendo a essas demandas de forma mais coletiva e menos individualizada? A minha proposta nessa perspectiva é que essas decisões são chamados sinais de alerta. O judiciário ele tem que estar atento a esse tipo de decisão judicial. Ele precisa utilizar esses sinais de alerta em termos de macro-justiça, porque o varejo seria a micro-justiça e a política pública como um todo seria a macro-justiça. Eu entendo que o processo estrutural é uma saída. Existem mecanismos de coletivização no novo Código de Processo Civil, que seriam o gerenciamento de casos e formação de precedentes, seria o IRDR, por exemplo, ou o IAC, seriam exemplos de forma de coletivizar ou tornar uma solução completa para esse tipo de questão, evitando decisões dissonantes e um controle judicial baseado no resultado da política pública como um todo. Porque, realmente, há injustiças, né? Muitas vezes um juiz ele se vê com a corda no pescoço e acaba decidindo uma questão que muitas vezes um remédio que já está sendo disponível pelo SUS, mas é comprado naquele momento de urgência lá e de impossibilidade de conhecimento, em função do estado grave, de uma maneira equivocada, né? Uma condenação judicial. E a partir dessas decisões judiciais, você pode traçar uma maneira de agir, né? A partir do entendimento da política pública como um todo, não ficar totalmente dissociado. É importante treinar esse bacharel, esse juiz, esse magistrado, o advogado, todo mundo que lida com essas questões, entender o ciclo da política pública, se especializar, é o que eu falo, a parte especial do direito administrativo, que seria a parte que trata das políticas públicas em espécie, que é ignorada nos manuais brasileiros. Né? Aqui, apesar de existir anos e anos de estudos no exterior, na Espanha, na Alemanha, a gente ainda não reconhece a necessidade de se estudar um pouco melhor essa questão da parte especial. E eu acredito que a partir da compreensão desse todo, poderemos evitar distorções a partir de uma justiça de varejo destoada da realidade. Nós estamos falando aqui bastante de políticas públicas e agora eu fiquei curioso. O que seria a política pública nesse contexto da Constituição Federal, na jurisprudência do STF? O senhor pode falar para a gente? Sim. Na minha opinião, a política pública é um conceito central que está sendo debatido, eu acho, há mais de uma década pelos constitucionalistas, administrativistas, processualistas, para definir como fazer o controle dessa política pública. O ciclo da política pública está descrito no artigo 74, 1 e 2, que seria o planejamento, a execução, o controle e a avaliação. Está lá. Basta ler lá que ele tá escrito no 74, 1 e 2 e ele é apresentado de uma forma dinâmica. Mas a leitura que se faz do artigo 74, 1 e 2 é uma leitura formalista, de como se aquilo ali ainda fosse uma perspectiva exclusiva do controle interno. Mas não. O controle interno de cada poder, ele deve gerar resultado e o resultado deve ser do Estado. Então, compreender o ciclo no artigo 74 é fundamental para todas as políticas públicas, todo o enfoque jurídico da política pública. O Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, ele fala em formulação, implementação, monitoramento e avaliação. E no caso da iniciativa privada, seria o PDCA, Plano do Check and Act. Esse ciclo ele é equivalente tanto na gestão pública e na gestão privada, e ele é descrito de maneira ampla pela literatura jurídica, das ciências políticas e ciências sociais. Então, para mim, ele está claramente representado no artigo 74, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Vamos pedir uma questão à professora Maria Augusta Rossi. Doutor Juliano, o senhor coloca que todos os órgãos, portanto, da administração pública e os órgãos de controle, inclusive, devem se atentar para a necessidade de um processo administrativo de efetividade. E devem se atentar também para o monitoramento da gestão de resultados. Quais seriam, portanto, os instrumentos à disposição dos gestores, à disposição desses órgãos de controle do Judiciário, do Tribunal de Contas, para que se faça esse monitoramento e o controle em si desses resultados? Os instrumentos, eles estão todos no ciclo da política pública. É compreender a juridicidade do planejamento, a questão da execução, a liderança, o aspecto jurídico, a importância do mindset jurídico
na efetivação das políticas públicas, a educação, o treinamento, a questão do controle, reconhecer o papel do órgão controlador no resultado da política pública, saindo da perspectiva formalista e idealista, e, sobretudo, a avaliação dos indicadores de desempenho, né? Saber se o IDH está indo mal, é porque alguém está fazendo o papel errado. Não é porque o nosso potencial econômico não permite. O dinheiro está sendo gasto de maneira inadequada. Se a competitividade do país não está ascendendo, alguma coisa está sendo feita errado. O que precisa ser feito? E todos os poderes têm que estar inseridos nessa realidade. O resultado é do Estado, não é de um poder. Então, eu acredito que todos esses mecanismos que eu trato na minha tese, eles precisam ser trabalhados, né? É um conjunto de ferramentas sistematizadas, né? O desdobramento de metas. O ideal, né? No mundo ideal, seria que cada servidor público soubesse exatamente o quanto que contribui para o resultado final daquela política pública, seja no judiciário, no legislativo ou no executivo. E essa é a minha proposta. Reconhecer a juridicidade, a gestão de resultados como bem jurídico constitucional brasileiro implica em você reconhecer que todos têm que trabalhar para a geração desse resultado e reconhecer esses mecanismos, cada um no seu dia a dia, no seu cotidiano. Vou pedir uma questão para o professor. Muito bem, olha, Juliano, eu acho que nós tivemos a oportunidade de abordar questões, nuances diferentes do seu trabalho e por mais de uma vez você mencionou esse papel da liderança, o papel do exemplo. O programa está sendo aqui preparado e estamos tendo a alegria de recebê-lo em ano de eleição. Então, de que forma a gente pode sair do judiciário ou dos órgãos de controle, estamos aqui insistindo com o judiciário, Tribunal de Contas e outros atores fundamentais dessa avaliação, e entrar no universo mesmo do mindset do político, do líder político, a pessoa que se coloca como a liderança a partir da qual as ideias da política pública vai surgir. Que tipo de inspiração essa liderança pode provocar na comunidade quanto avalia de ter uma política pública de resultado? A liderança é fundamental, isso é reconhecido em todos os textos de gestão privada, gestão pública também. Só que, na perspectiva jurídica, só recentemente foi legalizado, vamos dizer assim. Foi formalizado um decreto recentemente. No Brasil, a única, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, a única positivação da liderança que eu tenho conhecimento até o momento. A liderança ela é fundamental, isso parece que é uma unanimidade. Em organizações que não há liderança, ela não anda simplesmente assim. Então, a liderança política ela tem um papel fundamental de implementar esse resultado, se comprometer com o resultado final e engajar, gerar o comprometimento de todos os servidores, de toda a sociedade, de todos os atores intervenientes nas políticas públicas. É fundamental compreender que essa liderança está atrelada à gestão de resultados. Né? Não é uma liderança totalmente, e isso é um dos maiores problemas que eu acho que a gente tem nesse cenário político atual, não é o candidato, simplesmente ele não vai chegar e fazer tudo que ele promete na televisão. A Constituição estabelece objetivos, a legislação estabelece objetivos, nós temos o Plano Nacional de Educação, você tem o Plano de Saúde, tudo isso está atrelado ao papel da liderança. A liderança ela tem que estar focada na gestão de resultados e mensurar, eu consegui chegar até determinado ponto, qual que é o papel do próximo candidato, do próximo governo, aonde ele pode incrementar, aonde não há como incrementar, o que está errado, o que está bom, sempre atrelado à constatação do que está sendo feito na realidade e a satisfação do cidadão como cliente final da política pública. Eu acho que esse é o papel da liderança, que também tem que se comprometer com esse bem jurídico constitucional como dever dos nossos líderes políticos. Doutor Juliano, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por compartilhar com a gente aqui, né? Maria Augusta Rocha, muito obrigado, Saúl Torim Leal, muito obrigado também pela presença, por virem aqui. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, e o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Fique em paz. Até a próxima.